Olá, pessoal. Então, agora farei o resumo da live do dia 16 de março de 2022 e o tema é a relação da alimentação com a memória. É mais uma live do projeto SED, S de sono, E de exercício físico, D de dieta, E de estresse. E a live de hoje ela vai ter como base esse livro aqui, Seu Cérebro Bem Alimentado, da doutora Uma Naidoo, editora Fontanar. A doutora Uma Naidoo é uma psiquiatra muito respeitada nos Estados Unidos. Ela é diretora do Departamento de Psiquiatria Nutricional do Hospital Geral de Massachusetts. Então, ela tem um conhecimento muito amplo, uma experiência muito grande na relação existente entre hábitos alimentares e condição neuropsicológica. Ela utiliza a dieta, a mudança de dieta, a mudança de hábitos alimentares como coadjuvante no tratamento de patologias neuropsiquiátricas. Portanto, nós estaremos embasados na experiência de uma profissional extremamente respeitada. Bom, por que eu quis fazer essa live? Lógico, está dentro do D da dieta, né, do projeto SED, mas eu tenho muitos pacientes que comparecem ao consultório com uma queixa de névoa mental. A pessoa reclama que não está conseguindo pensar claramente, que o raciocínio está lentificado, que a memória está ruim. E nem sempre a gente consegue abordar de forma eficaz esse tipo de queixa com medicamentos. Aliás, na grande maioria das vezes, primeiro a pessoa vai ter que mudar estilo de vida e, se não for suficiente, às vezes a gente utiliza algum medicamento. Mas essa mudança de estilo de vida é fundamental. Então, quando a gente fala em melhorar a capacidade cognitiva, e aí a gente inclui a memória, nós estamos falando que o indivíduo tem que mudar o seu estilo de vida. Então, ele tem que praticar exercício físico, ele tem que ter sono de qualidade, ele tem que saber administrar o estresse e ele tem que ter uma dieta adequada. Então, existem muitos alimentos que prejudicam a memória e muitos alimentos que melhoram a memória. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? A doutora Uma Naidoo insiste bastante na importância da saúde do microbioma intestinal para que haja uma boa saúde cerebral. Cientificamente, está bem estabelecido que o bom equilíbrio da flora intestinal, da microbiota intestinal, correlaciona-se com uma boa saúde cerebral. Por que isso acontece? Porque quando existe um desequilíbrio desse microbioma intestinal, uma disbiose, o que vai acontecer é uma quebra da barreira intestinal, um aumento da permeabilidade da parede intestinal. Isso vai resultar em inflamação, porque você vai absorver restos de bactérias, vírus, restos alimentares para dentro da sua corrente sanguínea. Isso vai estimular o seu sistema imunológico, levando a uma inflamação. Essa inflamação, a princípio, pode nem dar nenhum sintoma, mas essa inflamação crônica, subclínica, porque não está te dando mal-estar de imediato, ela vai interferir muito com a fisiologia cerebral, reduzindo a produção de neurotransmissores importantes, reduzindo a produção do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, e isso vai predispor a múltiplas doenças, como depressão, ansiedade, mas também vai predispor à perda de neurônios, inclusive da área da memória. Então, sempre que a gente tem esse aumento da permeabilidade da parede intestinal por uma disbiose, uma das
uma das características mais predominantes é déficit de memória. Então, vejam como é importante uma boa alimentação. E é sobre isso, então, que esse capítulo trata, né? Então, a busca, primeiro, desse bom equilíbrio do microbioma intestinal. Uma microbiota intestinal adequada, ela diminui a permeabilidade intestinal, fazendo com que haja absorção apenas do que é interessante. Um bom microbioma intestinal está associado a melhor absorção de vitaminas, de minerais. As bactérias intestinais, elas podem aumentar a síntese de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, ácido gama-aminobutírico, que são substâncias que vão interferir na ação cerebral, porque o cérebro e o intestino têm uma ligação direta através do nervo vago e as informações são bidirecionais. Então, o intestino bem equilibrado manda boas informações para o cérebro, que vai manter uma saúde melhor. E a saúde do cérebro adequada é o que de melhor o ser humano pode desejar, né? A capacidade de bom raciocínio, de boa memorização, de uma boa capacidade de julgamento, de uma boa função visoespacial. E o cérebro, por outro lado, ele manda informações também para o intestino. Então, é bidirecional, cérebro e intestino. Bom, e para a gente manter um microbioma adequado, uma flora, uma microbiota intestinal adequada, é óbvio que comemos vai fazer toda a diferença, certo? Bom, então, agora a doutora Uma Naidoo, ela faz uma lista aqui dos alimentos que enfraquecem a memória. Hoje um dia muito frio, aqui em Arapongas, chá verde, bem quentinho, uma maravilha. Então vamos lá, os alimentos que enfraquecem a memória. Então ela já começa falando sobre os alimentos de alto índice glicêmico e ricos em gorduras trans. Os alimentos com alto índice glicêmico são basicamente açúcar e farinha branca. Então isso deve ser retirado do cardápio ou reduzido de forma importante. As gorduras trans estão aonde? Na margarina, nas bolachinhas recheadas, nos chips, nos enlatados. Os embutidos podem ter também muita gordura trans. Então, esses alimentos são ruins. Por quê? O alto índice glicêmico do açúcar e da farinha branca faz com que haja um pico de produção de insulina, porque tem um pico de absorção de glicose. Então, esse monte de insulina com um monte de glicose é muito ruim, porque a célula vai ficando resistente à ação da insulina e não vai captar aquela glicose que está ali à disposição na corrente sanguínea. O fígado, então, pega esse excesso de glicose e vai transformar em gordura. Essa gordura, ela fica então acumulada ali na parede abdominal, nas vísceras abdominais. Isso pode dar aquele aumento de volume abdominal, a barriguinha. Em alguns casos ocorre até a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. E essa gordura excedente no abdômen, ela é uma grande produtora de interleucina 6, que é uma interleucina pró-inflamatória, que mantém uma inflamação crônica subclínica. Essa interleucina 6 em excesso, ela vai atuar lá no cérebro, produzindo aqueles problemas. Redução de BDNF, redução de neurotransmissores, aumentando a chance de depressão, ansiedade e de declínio cognitivo, tá? Então, esses alimentos de alto índice glicêmico precisam ser eliminados. Na live eu vou falar de alguns trabalhos, de algumas pesquisas que mostraram que realmente esse tipo de alimento acaba piorando a capacidade de memorização. Bom, depois de falar dos alimentos com alto índice glicêmico, ela fala a respeito do glúten, né? O glúten, ele sabidamente
agride a mucosa da parede intestinal e aumenta a permeabilidade do intestino, inflama. Então, essa inflamação ela não vai ficar restrita à luz intestinal. Essa inflamação, então, ela vai acabar, de alguma forma, atingindo função cerebral, inclusive reduzindo memória. E aí tem um estudo, que eu vou falar também na live, da doutora Lucy Harper, que mostrou que a restrição de glúten era acompanhado de uma melhora de raciocínio. Veja bem, velocidade de raciocínio. Então foi um estudo muito bem feito, eu vou falar mais na live, mas a doutora Uma Naidoo é categórica em sugerir que a gente reduza o glúten da dieta para proteção da memória e da capacidade cognitiva, tá? Bom, então esses seriam os vilões maiores que afetam a nossa memória. Aí depois ela vai para a parte muito interessante de como proteger a memória com a dieta. Então o primeiro item que ela coloca aqui é a restrição calórica. Comer menos é interessante para o cérebro. Já existem estudos de décadas atrás mostrando que a restrição calórica estava relacionada ao aumento do tamanho dos telômeros. Telômeros são estruturas que ficam bem na ponta dos cromossomos, e esses telômeros determinam a capacidade de divisão dessa célula, a capacidade de regeneração da célula. Quanto maior o telômero, maior a capacidade regenerativa da célula e maior a expectativa de vida de quem tem o telômero maior. E a restrição calórica aumenta o tamanho desses telômeros, né? Então, tem alguns estudos que mostram que a ingestão de muitas calorias tem um efeito geral negativo sobre a memória. Então, isso é algo que nós devemos fazer, comer menos. As porções devem ser menores. O número de vezes em que nos alimentamos deve ser menor. Nós precisamos esquecer aquele conceito antigo que tínhamos, de que o ideal era comer de 3 em 3 horas. Isso não é verdade. Em relação à proteção cerebral, a gente precisa sim comer menos. Redução das porções. Então, tem um trabalho já meio antigo, de 2009, da doutora Veronica White e seus colaboradores, demonstrando que uma restrição de 35% de calorias melhorava a memória de idosos depois de 3 meses de acompanhamento. Olha que dado interessante. Restrição das calorias em 35% em idosos melhorava a capacidade de memorização depois de 3 meses de acompanhamento. Algo impactante, né? E em 2019, a doutora Emily Leclerc e os colaboradores, eles realizaram um ensaio clínico e em um grupo eles colocaram pessoas que reduziram a ingesta calórica em 25% e outro grupo que não. No final, o resultado foi uma melhora significativa na memória no grupo que fez a restrição calórica. Nos países, nas chamadas zonas azuis, onde a expectativa de vida é muito maior, uma das características é justamente essa, é o fato do indivíduo se alimentar, mas não até se sentir completamente satisfeito. Ele deve sair da mesa antes de sentir-se totalmente saciado. No Japão, por exemplo, na zona azul do Japão, isso é uma regra. Eles comem não até se sentir totalmente saciado, eles comem menos. E isso faz com que eles tenham muito mais saúde e uma expectativa de vida muito maior, né?
E lembrando também que comer proteína em excesso também está relacionado à perda de memória, tá? Então, a carne em excesso não é legal, principalmente a carne vermelha, a gente precisa restringir, tá? Preferência para as carnes brancas, como o peixe e o frango. Mas esse é um detalhe muito importante, então seria de boa escolha conversar com o seu médico ou com o seu nutricionista e elaborar uma dieta com uma restrição calórica de 25%. Isso pode melhorar a sua memória. Bom, a doutora Manaidu fala dos benefícios do fitoestrogênio, né, que a gente encontra no soja. Isso pode ajudar também na memória, mas também a gente encontra no feijão, no grão de bico, na ervilha, no amendoim. E então esse fitoestrogênio ele pode ser interessante para ajudar na memória. É claro, a gente tem que levar em consideração que nem todos vão ter esse benefício, porque só 25% dos não asiáticos e 50% dos asiáticos hospedam as bactérias intestinais capazes de metabolizar a isoflavona, que é o fitoestrogênio. Então, não é todo mundo que vai ter benefício, mas vale a pena tentar, né? Terceiro, outro protetor de memória interessante aqui, olha só, o café. Mas o café, ele tem que ser utilizado em quantidades pequenas, né? O café ele é rico em polifenóis. Os polifenóis eles têm ação antioxidante, então é uma proteção celular boa. Mas tem que ser em quantidade pequena, né? A gente já falou sobre isso em outras lives. Parece que 3 xícaras seria ali o limite, porque quando a gente utiliza em quantidades altas, acima de 400 miligramas de cafeína por dia, aí já há um aumento de ansiedade. Então, café é interessante sim, mas em quantidades pequenas. Aí eu vou falar de alguns trabalhos que mostraram realmente que o café acabou proporcionando uma proteção contra o declínio cognitivo. O quarto alimento, ou grupo de alimentos, ou classe de alimentos que acaba protegendo o cérebro é o azeite de oliva extra virgem. São muitos os estudos que mostram que o azeite de oliva extra virgem acaba protegendo a parte cognitiva. O azeite de oliva extra virgem é uma fonte rica em compostos fenólicos, como o chamado óleo cantal, que é um potente antioxidante. Então, o azeite de oliva extra virgem deve ser utilizado diariamente para temperar as saladas, tá certo? Depois ela fala para a gente sobre as especiarias, né? Especial a cúrcuma e o açafrão. Mas todas as especiarias, como pimenta, sálvia, salsinha, coentro, elas acabam então tendo uma ação antioxidante e protegendo a nossa função cerebral. Ela fala bastante também sobre a canela, o alecrim, o gengibre. São alimentos que vão reforçar a nossa memória. Ela faz uma menção especial à sálvia também. A sálvia ela tem uma poderosa ação antioxidante e anti-inflamatória. E alguns estudos mostram que essa sálvia aumenta os níveis de acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor importante para a memória. Inclusive, esses medicamentos que nós utilizamos para a doença de Alzheimer, os mais comuns são os inibidores de colinesterase, que aumentam a acetilcolina. Então, a sálvia, por si só, aumenta a produção de acetilcolina. Então, ela pode, sem dúvida alguma, melhorar a atenção e a cognição, inclusive a memória. Bom, aí tem um estudo muito interessante que foi feito em 2015,
que eu acho que deve ser muito discutido, e a gente vê poucas discussões sobre esse estudo nos congressos, porque isso não é de interesse dos laboratórios farmacêuticos. Mas em 2015, a doutora Martha Morris e sua equipe desenvolveram um trabalho muito interessante. Eles desenvolveram a chamada doença, a dieta MIND, M-I-N-D, MIND, que são as iniciais em inglês de Intervenção Mediterrânea, DASH, para prevenir neurodegeneração. Essa dieta mediterrânea e dieta DASH são dietas específicas. A dieta mediterrânea é aquela mais praticada no sul da Espanha, sul da França, Itália, Grécia, que é uma dieta que há muito tempo nós sabemos protege o cérebro e aumenta a expectativa de vida. Então, nessa dieta mediterrânea, nós temos o predomínio de frutas, verduras, legumes, peixes, grãos integrais, azeite de oliva extra virgem, oleaginosas, como as castanhas, as sementes, e o vinho tinto. Então, essa é a dieta do Mediterrâneo. E existe a chamada dieta DASH, que é uma dieta elaborada para o combate à hipertensão arterial, que é uma dieta com restrição de sal e com utilização de vegetais, grãos integrais, as gorduras boas, o frango, o peixe, evitando completamente o açúcar, farinha branca, as gorduras trans e excesso de bebida alcoólica. Então, o que a doutora Martha Morris fez foi justamente juntar essas duas dietas. Por isso que é MIND, a intervenção mediterrânea DASH para prevenir a neurodegeneração. E aí eles fizeram um desenho de estudo muito interessante. Eles queriam entender o impacto dessa dieta MIND, que é a mediterrânea mais a DASH, na parte cognitiva das pessoas. Então, eles atribuíram notas aos alimentos. Então, notas positivas para os grupos alimentares saudáveis, como verduras, os vegetais de maneira geral, as frutas vermelhas, nozes, feijão, lentilha, frutos do mar, azeite de oliva, aves, vinho. E atribuíram notas negativas para grupos alimentares nocivos, como carne vermelha, margarina, doces, farinha branca, frituras, fast food. E esses participantes divididos, então, ingerindo os alimentos, mas dando notas para esses alimentos, esses participantes eles foram testados em relação às suas habilidades cognitivas. Tá? E que era o quê? Memória, habilidade visoespacial, velocidade de processamento de estímulos externos. E a média de acompanhamento desses pacientes foi de 5 anos. Bom, os resultados finais foram realmente fantásticos. Quanto mais alta as notas na dieta MIND, ou seja, quanto mais alimento saudável o indivíduo consumia, menor era a sua taxa de declínio cognitivo. Ou seja, a dieta MIND, na sua melhor característica, com os alimentos adequados e evitando os alimentos inadequados, ele fez uma proteção contra o declínio cognitivo, uma proteção contra o distúrbio de memória. E os participantes com notas maiores na dieta MIND, eles tinham uma idade cognitiva 7 anos e meio menor que aqueles que tinham notas baixas. Gente, isso é impressionante. Você comer direito reduz o envelhecimento do seu cérebro. Então, essa dieta realmente é fantástica. Bom, e para terminar, então, aqui um resuminho, os alimentos que devemos consumir e adotar
Primeiro, a restrição calórica pode ser interessante, você elaborar com o seu médico ou com o seu nutricionista uma restrição aí de 25% do consumo de calorias. Beber o vinho tinto em pequenas quantidades, né? Tem resveratrol, tem os polifenóis. O café é bom, mas em pequena quantidade. Usar muito azeite de oliva, o extra virgem, obviamente. Utilizar muito as ervas e especiarias, reduzir o sal, ingerir bastante oleaginosas e sementes, castanhas, nozes, macadâmia, mas aí semente de abóbora, a chia. Ingerir o abacate, que é uma fruta fantástica, né, para a função cerebral, melhora o cérebro. O abacate é mais que uma fruta, ele é um remédio para o cérebro. E claro, não esquecer que é importante você se exercitar, se divertir e dormir bem. Tá certo? Então esse é o resumo da live do dia 13/6/2022. O tema relação alimentação e memória, fazendo parte do projeto SED. Muito obrigado.